Oi, meus amores! O meu nome é Heloísa e tá começando mais um vídeo aqui no meu canal. Gente, hoje eu decidi trazer pra vocês algumas das perguntas que eu mais recebo sobre como é morar de aluguel com o seu parceiro. Como dividimos as contas, quanto pagamos de aluguel. Então, já para começar o vídeo, já deixa o seu like aqui embaixo e comenta aqui se você mora com seu parceiro ou se você tá pensando em se mudar. Se você já mora sozinha, como você planeja e se organiza. Compartilhe esse vídeo com toda a sua família também. E não esquece de ativar o sininho para você não perder nenhuma notificação de vídeo. Então, vamos lá para a primeira pergunta. Quanto vocês pagam de aluguel e o que está incluso? Aqui na área onde a gente mora, que é afastada do centro, o aluguel é um pouco mais barato. Então a gente paga 450 de aluguel e nesse valor já está incluso a água e a luz. Então a gente não paga água e luz. Além do aluguel, quais são as outras contas fixas? Água, luz, internet. Então, como eu falei pra vocês, aqui a gente não paga nem água e nem luz, porque já tá incluso no valor do aluguel. Mas eu peguei a nossa agenda aqui pra poder ver as outras contas que são fixas, que todo mês a gente usa. Ó, aqui a gente tem a internet, que é fixa. A gente também tem um aplicativo na televisão que libera pra gente todos os canais, todos os filmes, até os que estão pra lançar no cinema ainda. As séries, e aí a gente paga R$20 por esse aplicativo. Pega em todo lugar do mundo, em qualquer lugar. Você só precisa ter uma televisão que conecte no Wi-Fi. A próxima pergunta é sobre como dividimos os gastos. É tudo meio a meio ou por porcentagem do salário? Então, aqui em casa, os gastos da casa ficam sobre a responsabilidade do Patrick, né? Então ele paga o aluguel e ele paga a internet. Compra de mercado, a gente divide, é meio a meio. Primeiro que eu já tenho a minha faculdade, que ela é um valor mais alto. E como eu falei, é uma conta que eu não abro mão, eu não vou deixar de fazer minha faculdade. E a faculdade, eu não acho justo ele pagar, então sou eu quem pago a minha faculdade sozinha. Fora isso, eu ainda tenho uns gastos a mais que ele não tem. Porque, gente, não precisa ser um gênio pra saber que mulher gasta com unha, né? Tipo assim, é superficial. Pra você, o problema é todo teu, meu amor. Pra mim não é nada supérfluo, nada superficial. Eu gosto de me arrumar, eu gosto de me sentir bonita. Ele me conheceu assim e pronto. Se tu não gosta, se pra você tudo bem você passar o seu mês sem isso, beijinho, tchau, tchau. Pra mim não, eu gosto de me arrumar. Eu tenho a minha manutenção da minha unha, né? Não é todo mês, mas quando sobra um dinheiro, eu faço minha sobrancelha. Unha do pé, eu gosto de fazer uma manicure. Mas, por agora, eu não tô priorizando isso, então eu dou um jeitinho em casa. Mas agora tá sobrando um dinheirinho, eu faço o meu bronze. Eu tenho esses gastos comigo, porque eu gosto de me cuidar. E eu tenho esses gastos, né, então comigo. E eu também não gosto que ele assuma. Claro que tem meses que não dá pra eu fazer, né, não sobra o dinheiro. E eu vejo com ele, amor, você pode pagar meu bronze? Ou então pagar minha manutenção? A gente tem essa conversa. Vocês precisaram da caução? Como foi o processo? Então, a gente estava procurando casas para morar lá no centro de Nova Iguaçu, ou próximo, né? Porque eu trabalho ali e, gente, é muito cansativo, né? Eu saio do serviço 6 horas da noite e eu vou chegar em casa 8 horas da noite. É muito cansativo. Então a gente queria uma casa pra lá. Só que todos os aluguéis que a gente encontrava tava pedindo caução, né? 1 mês ou 2 meses de depósito, e a gente não tinha como dar isso. Então, a gente tava procurando por uma casa que é tipo assim, pagou, entrou. E aí eu tava rolando acho que foi o marketplace do Facebook, e aí eu encontrei um anúncio dessa casa, e eu já morava aqui próximo, né? Eu moro no bairro vizinho, então eu já sabia como é que era. Foi até engraçado o dia que a gente veio visitar a casa, porque aqui é um bairro muito tranquilo, sabe? Você não escuta música alta, é muito difícil durante a noite, né? Pelo menos. E a gente veio visitar a casa à noite. Então, tipo assim, tudo deserto, tinha 1 ou 2 pessoas na rua. E aí o meu noivo, cara, a gente tá entrando em comunidade, você tá levando a gente pra um lugar errado. E a gente, como errou o caminho, a gente subiu um morro grandão. Pronto, quando a gente subiu esse morro, meu noivo ficou doido. Aí eu entrei em contato com a dona da casa, né? Ela falou assim, não, vocês estão no lugar errado, é só descer esse morro e tal. Aí a gente foi e encontrou aqui a casa.
E a gente não precisa da calção, a gente só pagou, né, e entrou. Quanto gastaram para mobiliar e deixar o básico pronto? Então, eu não vou saber o valor certo, porque a gente começou a comprar o enxoval muito antes de começar com essa ideia de se mudar. A gente se mudou em 2025 e a gente já começou a comprar o enxoval lá para março de 2024. Na verdade, eu comecei a comprar o enxoval, porque eu já tava com a ideia de que se eu não me mudasse com ele, eu me mudaria sozinha. Então eu comecei a comprar enxoval em 2024, lá em março. E aí no meio do mês de 2024 ele começou a comprar junto comigo. Foi quando a gente comprou bastante coisa no Tubarão, lá de Caxias. Acho que é de Caxias. A gente começou a comprar muita coisa. Então quando a gente se mudou, a gente já não precisava de muita coisa. Porque a gente já tinha jogo de jantar, a gente já tinha talher de cozinha. A gente já tinha bastante coisa. O que a gente não tinha era uma geladeira, né? Porque a gente tinha ele tinha uma antiga, só que era um freezer. Ele não congelava. Ele só mantinha as coisas geladas e ainda assim estragava. Então a gente precisaria com urgência de uma geladeira. O fogão a gente já tinha ganhado uma doação. E de panelas. Quando a gente veio, a minha avó e a minha mãe me emprestou algumas panelas. E depois de um tempo a minha tia Pio me deu um jogo de panela linda, maravilhosa, que é a minha paixão. E aí a gente conseguiu comprar a nossa geladeira, né? Foi lindo quando a gente viu a geladeira chegando, uma coisa que a gente comprou, sabe? Que a gente batalhou e tá pagando até agora. Muitas e muitas parcelas. Mas então, tipo, eu não vou saber dizer, em média, quanto que a gente gastou pra montar, né, um enxoval. Mas ainda falta coisas do enxoval, gente. Nada, tipo assim, muito essencial, mas coisas supérfluas. Por exemplo, um jogo de sobremesa. Eu tenho uma taça aqui que eu comprei pra beber água, né? Que eu tenho taça de água, taça de vinho, taça de champanhe. Aí a taça de água a gente usa como pra botar sorvete, essas sobremesas assim. Só que eu quero o jogo de sobremesa mesmo. Só que é uma coisa que eu vivo sem. E, gente, montar enxoval não é barato. Você tem que ir de pouquinho em pouquinho. Todo mês você compra alguma coisinha. Quando for coisas mais caras, você parcela. Quando terminar de pagar, você compra mais. E a dica que eu dou é não parcela grande, tá? De 5 em 6 vezes. Porque isso vai te prender. Parcela em 2, em 3 vezes. Porque aí você termina de pagar rápido e já pode comprar mais coisas. Qual a maior vantagem de morar de aluguel? Gente, eu acho que a maior vantagem de morar de aluguel é você poder pegar suas coisinhas, meu amor, e meter o pé quando tu quiser. Ah, não fica a cara de fulana, tá tendo problema, tá tendo musical, tá tendo... Pega tuas coisinhas e mete o pé. E a maior desvantagem ou perrengue? Gente, eu ainda não tive nenhuma desvantagem de morar de aluguel. Teve a situação da casa ter tido infiltração na parede do banheiro e tava tão grande que já tava indo pra cozinha. Porém, os donos dessa casa, eles são muito bacanas com a gente. A gente comunicou eles, né? E aí o dono da casa veio aqui, consertou a infiltração e combinou de vir pra pintar a parede. Então, tipo assim, os perrengues e problemas que poderia ter, a gente não teve porque o dono da casa resolveu, sabe? É mais barato ou mais caro do que imaginavam? Eu não sei o meu noivo. Mas, assim, eu já morei sozinha de aluguel uma vez, perto do centro. E comparando, né, botando na balança essas duas experiências, eu acho que tá mais barato. Por eu ter alguém agora pra poder dividir as coisas, né? Então eu acho que acabou ficando mais barato. Eu imaginava que era uma coisa muito cara. Mas eu tenho consciência de que se de hoje pra amanhã a gente se mudar mais pra próximo do centro, vai encarecer. Vai encarecer. Provavelmente eu vou ter que passar a dividir o aluguel com ele, porque vamos supor que a gente se mude pra uma casa de 600, 700 reais. Muito pesado pra uma pessoa que recebe salário mínimo pagar sozinho. Então, tipo assim, vai ter que começar a dividir. Quem cuida da organização da casa e das tarefas diárias? Gente, de início a gente já tentou várias coisas, mas a gente brigava muito, porque dividia cômodo pra cada um, aí um fazia, o outro não fazia, e é sempre mais eu que cobrava. Eu cobrava muito, muito pra ele fazer. Eu comecei a ficar com uma estafe muito grande, né? Cheguei a ficar doente, porque eu tenho essa mania de
de dar conta de tudo, de organizar tudo, né? Eu faço lista de tudo. Então, quando aquilo não segue o que eu planejei, já era, meu mundo acabou. E agora, depois de uns 4 ou 5 meses morando junto, que a gente tá conseguindo criar uma rotina que agrade os dois. Então, tipo assim, não tem como dar certo. Eu cheguei do serviço e não tô cansada, eu pego e faço alguma coisa. Ele chega, pega e lava uma louça. Na folga dele, ele sempre lava o banheiro, lava o quintal e a cozinha. Na minha folga eu também dou um jeito. Por exemplo, hoje eu tô em casa. Eu já lavei os panos de chão, lavei o tênis também. Ontem eu cheguei do serviço, eu não tava tão cansada. Então eu dei um jeito na cozinha, lavei o quintal, dei banho nos cachorros. E assim a gente vai seguindo sem muita cobrança. O que vocês fariam diferente se fossem alugar outro lugar? Eu acho que eu só daria prioridade de alugar em um lugar próximo das coisas, sabe? Que não fosse tão distante igual aqui. Eu alugaria um lugar que eu consiga ir andando em algum shopping, ou ir andando pro centro de Nova Iguaçu. Proximidade. Porque aqui eu fico muito dependente dele do carro. Eu fico dependente dele pra ir ver minha mãe, fico dependente dele pra ir no mercado. É difícil manter a rotina de casal morando juntos? Difícil é, mas não é impossível. Você só não pode deixar isso cair na rotina e usar isso como desculpa. Porque agora vocês dois estão, tipo assim, na correria pra conquistar suas coisas pessoais, conquistar suas coisas em casal, fora as contas que tem, né? Porque aluguel você paga e tá devendo no mês seguinte. Então você não pode deixar faltar. E essas coisas todas são muito estressantes no decorrer da semana, né? E, por exemplo, eu era uma pessoa que cobrava muito ele sobre tudo, sobre a casa, sobre dinheiro. E eu vi que isso tava atrapalhando o nosso relacionamento. Porque ele já se cobrava. Aí a parceira dele, em vez de dar uma paz pra ele, cobrava também, né? Aí a gente foi e combinou. No final de semana dele, a gente sempre faz uma coisinha entre a gente. Se a gente não tem dinheiro pra sair, a gente faz um petisco aqui, assiste um filme. No decorrer da semana, que a gente não tá muito cansado, a gente também faz isso, a gente assiste um filme. Claro que vai acontecer de um dos dois dormirem durante o filme, né? Mas ainda assim, vocês vão estar lá juntinho, vão estar conversando. Todo dia a gente chega, a gente se dá um beijo, a gente pergunta como é que foi o dia, como é que foi o serviço. A gente procura ter esse contato. Gente, o vídeo foi esse. Eu recebi muitas outras perguntas, mas eu escolhi essas porque eu achei que era a principal sobre o tema pra trazer pra vocês. Mas se vocês gostaram do vídeo, se ficou alguma outra dúvida, comenta aqui embaixo, por favor, que eu não vou ter problema nenhum em trazer pra vocês e explicar ou responder mais perguntas. Não esquece do seu like, tá bom? Eu sei que você já tava esquecendo, já tava saindo do vídeo sem deixar o meu like, né? Então é isso. Um grande beijo pra vocês e até a próxima!